Seguimos então aqui com o nosso curso de classe de novos membros, estamos vendo as principais doutrinas da palavra do Senhor e chegamos agora na vez da doutrina do homem, ou como a gente pode até chamar de antropologia. Bem, a palavra de Deus nos diz que Deus criou os homens, ou Deus criou a humanidade, ou Deus criou os seres humanos. Princípio que o Deus dos céus e a terra. Depois disse no capítulo 26 de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, vai dizer: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: eu entendo que hoje nós temos algumas coisas relacionadas por questões ideológicas, usar o termo genérico homem, até muitas traduções da Bíblia mais novas, elas evitam utilizar o homem, sim, seres humanos, a humanidade. A gente pode aprofundar bastante nesse conceito aí, pensando nessa terminologia, e nos últimos tempos eu não acho que ela é uma questão assim de somenos, não. Por isso eu faço questão de continuar utilizando essa terminologia, o homem, quando eu quero me referir à humanidade como um todo. Porque quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, macho e fêmea os criou, esse texto está dizendo que Deus criou o homem, macho e fêmea. Então, o homem é macho e fêmea. Se a gente for fazer aqui agora uma contextualização, né, então, o homem, quando a Bíblia fala o homem, nesse sentido genérico, se refere a pessoa do sexo masculino e a pessoa do sexo feminino. Deus chamou isso de o homem. Mas é claro, a gente pode fazer algumas adaptações hoje para passar a utilizar essa terminologia de humanidade. Eu não quero criar cavalo de batalha sobre isso, mas inicialmente deixar claro aqui para você que a palavra de Deus chama assim. Não há razões para a gente querer atualizar ou mudar a palavra de Deus. Podemos sim contextualizar, não vejo problema com relação a isso, mas muitas das vezes você vai me ouvir dizer novamente, o homem, como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim por um só homem, e aí o texto de Romanos vai continuar. Seguimos assim. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. Deus formou o homem do pó da terra e depois soprou nele o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Nós vemos aí duas partes. A parte física, que nós chamamos de corpo físico, isso é fácil, a gente se conhece fisicamente, sabemos disso. Então Deus criou o corpo físico do homem e quando fala pó da terra, hoje nós sabemos, né, os elementos químicos existentes no pó da terra constituem o corpo humano. A Bíblia vai se referir então à carne algumas vezes, às vezes ela vai usar algumas metáforas, né, algumas simbologias, o tabernáculo, a carne, vaso de barro, para se referir à parte física do homem. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus voltar, nós teremos os nossos corpos glorificados, transformados, se estivermos vivos, mas aqueles que já morreram, não importa quanto tempo morreram, se morreram em Cristo, os corpos de alguma forma serão ressuscitados e serão glorificados. Nós não sabemos, a Bíblia não explica exatamente o que é esse corpo glorificado, mas ao que tudo indica, é algo semelhante a esse nosso corpo físico. Se tivermos Jesus como nosso exemplo, ele ressuscitou com um corpo aparentemente físico, mas um corpo físico glorificado. Ele era físico porque os apóstolos o viram, Tomé mesmo tocou em Jesus, Jesus comeu com alguns deles, mas com esse mesmo corpo ele subiu aos céus. Então, no novo céu, na nova terra, no paraíso, no estado eterno, nós receberemos um corpo glorificado. Não temos como saber como será esse corpo, se vai ser igual ao que está aqui agora, a aparência física vai ser igual a essa, ou se vai ser modificado.
nós não sabemos, mas alguma coisa semelhante a esse corpo físico que nós temos hoje, assim será. Mas a outra parte é a parte imaterial. E aí há uma pequena divisão no entendimento entre os teólogos. Alguns vão entender que a parte imaterial é uma coisa só, às vezes chamada de alma, às vezes chamada de espírito. Nesse sentido, alma e espírito podem ser sinônimos. E outros vão entender que essa parte imaterial, ela tem ali uma subdivisão de seriam duas substâncias, nós não sabemos, mas a ponto de dizer que alma é uma coisa e espírito é outra coisa. Sendo assim, a gente teria os dicotomistas, alma e espírito sendo a mesma coisa, apenas termos diferentes, e outros vão dizer que alma e espírito são duas coisas diferentes. Assim sendo, teriam então para os tricotomistas corpo, alma e espírito, para os dicotomistas corpo, alma e ou espírito. Isso não é muito importante para nós, haja vista que na ressurreição, se somos tricotomistas, se somos dicotomistas, tudo isso vai estar com o Senhor Jesus nos céus para sempre. E sobre o ser humano, né, sobre o homem, a Bíblia relata então a queda. O homem inicialmente, criado em um estado de santidade, foi criado para governar a terra, para ser o representante de Deus aqui na terra, mas em função de ter dado ouvidos ao enganador, o homem desobedeceu a Deus. O teste, como você bem sabe, foi não comer de um determinado fruto, não sabemos que fruto é esse, mas ao comer esse fruto, ele então desobedeceu a uma ordem expressa de Deus, dando início assim a essa separação, abrindo esse abismo que nos separa de Deus, fazendo com que nos tornássemos escravos do diabo, escravos da natureza pecaminosa. Como Adão é o nosso representante maior, é o pai de toda a humanidade, humanamente falando, então todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Daí a gente vai ver lá na doutrina do pecado, por que o pecado é transferido de Adão para toda a humanidade. E aí, como vai nos dizer Romanos, todos pecaram, não há um justo sequer. Mas, é claro, Jesus Cristo morreu para desfazer as obras do diabo. Ali no Éden, então, em função da queda, em função dessa desobediência, Deus sentenciou os desobedientes, sentenciou ao diabo, e ali, já logo no começo, Deus diz que Jesus irá derrotá-lo definitivamente, ou iria derrotá-lo, olhando lá para o passado, né, naquela época. Apocalipse vai nos falar do destino eterno do diabo, falaremos isso mais para frente, numa outra aula propriamente sobre isso. Mas Deus sentenciou-lhe tanto o homem quanto a mulher. Ao homem ele sentenciou, dizendo que agora teria que trabalhar. O trabalho não é a sentença, mas o trabalho seria realizado sob fadiga. Ao que tudo indica, o trabalho não é o castigo, mas é a fadiga que é o castigo. E expulso do paraíso, expulso ali do Éden. E a mulher, Deus a sentenciou com dores de parto, mas a ambos, não uma sentença, mas sim uma consequência do pecado, que foi a inimizade que passou a existir entre o homem e a mulher. E ali a gente vê em Gênesis 3:16, 3:15, 16, quando Deus diz para a mulher que ela passaria a se rebelar. A consequência do pecado é que ela passou a rejeitar aquela submissão bíblica a qual Deus havia estabelecido, e o homem, como consequência do pecado, ele iria se tornar um tirano. Daí a gente vê essa violência e essa insurreição que descamba hoje nessa briga entre feminismo, machismo, bem exacerbado. Isso são consequências do pecado. Mas Jesus morreu para nos salvar de tudo isso e restabelecer o plano original de Deus, conforme veremos nas próximas aulas.
Bons estudos, leia a apostila